Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hugo Daniel e hoje eu estou junto com o meu amigo Leonardo Faria, o melhor neurocirurgião aqui de Uberlândia e região, responsável pelo site Meu Cérebro, e nós iremos falar hoje sobre o cérebro. Então, enquanto eu, Hugo Daniel, irei falar sobre o cérebro computacional, ele falará com vocês sobre o cérebro humano. Então, se apresenta aí, Leozão. Boa noite, pessoal. É um prazer falar sobre o cérebro, né? Eu que sou fã do cérebro humano e agora eu vou ter a oportunidade de trocar uma ideia, né? A gente tecer uma linha comparativa entre o cérebro computacional, tem alguns aspectos interessantes, né, sobre isso, e o cérebro humano, que a meu ver tem bastante coisa em comum, né? E no futuro isso cada vez mais vai ficar mais próximo, eu acho, né? Então, eu acho que é um bate-papo muito pertinente e que vai abrir portas aí para a gente seguir nesse caminho. Acho que é isso. Bacana. Pessoal, então vamos lá. O cérebro computacional, ele é composto pelo processador, ele é composto pela memória RAM e é composto pelo HD, que é o hard disk, que é o disco rígido. A memória RAM, como vocês sabem, é uma memória volátil, ou seja, é aquela que perde todas as informações quando o computador é desligado. A memória secundária, que é o HD, que é o hard disk, é a memória principal do computador, é aquela que armazena todas as informações a longo prazo. Então a gente tem processador, memória RAM e HD. Leozão, o que a gente pode falar sobre a memória RAM dentro do cérebro humano? Assim, acho que a primeira coisa importante que eu gostaria de falar é que o cérebro, na minha opinião, é o órgão da memória, né? Tudo que o cérebro, uma das funções dele, a meu ver, é guardar memórias para que a gente modifique o nosso comportamento e adeque ele a cada necessidade, né? Então, assim, sobre a memória RAM, eu vejo ela como uma memória de trabalho que o cérebro, é aquela memória onde o cérebro ele vai ficar em atenção ao que está acontecendo no ambiente, selecionando aquilo que é mais importante ou que pode colocar a vida em risco. Então é aquela memória de trabalho, memória operacional. Eu faria esse comparativo de memória RAM com memória de trabalho, né? Bacana. E o HD, Léo? O HD é a memória principal do computador, é responsável por armazenar todas as informações de longo prazo. O que a gente pode associar isso ao nosso cérebro humano? O cérebro ele tem, além dessa memória de trabalho, uma memória de curto prazo que está bem interligada com essa memória de trabalho e uma memória de longo prazo. Então, assim, qualquer informação, qualquer aprendizado, ele passa pela memória de curto prazo e através de uma estrutura chamada hipocampo, que fica lá no lobo, na profundidade do lobo temporal, passa para a memória de longo prazo. Então eu acredito que a memória, o hardware, né, o HD, estaria relacionado mais com a memória de longo prazo. Bacana. A gente vê durante as aulas aí dos concursos públicos que o computador ele tem 3 estados, né, de desligamento. Um deles é o suspender, o outro é o hibernar e o terceiro é o desligar. O suspender é um estado do computador onde as informações não são perdidas, ou seja, elas são mantidas, todos os arquivos, todos os programas são mantidos na memória RAM, e quando o computador ele é suspenso, ele permanece ligado, ele continua ligado, só que em baixo consumo de energia. O suspender é um pouco diferente, o computador ele é completamente desligado e as informações todas também são mantidas. Já o desligar não, desligar todas as informações são completamente perdidas. No cérebro humano, Léo, o que a gente pode usar como comparativo para facilitar a memorização deste conceito para a informática e para a vida das pessoas? Essa é uma questão curiosa em neurociência, que é relacionada o cérebro desliga alguma vez na vida, né? Muita gente me pergunta isso, né? Quando a gente dorme, por exemplo, o cérebro ele desliga, fica sem nenhuma função e só durante o amanhecer, quando a gente acordar, que ele volta ativa. Não é bem assim, né? Os estudos mais recentes mostram, por exemplo, que quando a gente dorme, o cérebro entra num nível de funcionamento diferente, que na verdade, em alguns momentos, pode ser até mais ativo, né, em termos de alguns exames de imagem que se faz, do que no decorrer do dia. Então, o cérebro, hora nenhuma, ele vai desligar, ele vai ficar ativo o tempo todo.
Mas durante o sono, né, seria a hora de descanso, em algumas fases ele vai reorganizar as informações aprendidas durante o dia e isso vai fazer com que as nossas memórias, por exemplo, fiquem melhores. Vai transformar memórias pequenas, desconexas, em memórias mais robustas, memórias de longo prazo. Então, o sono teria esse papel no caso do cérebro. Tem uma região do cérebro, por exemplo, né, que é a região do hipotálamo, que ela é ativada ou desativada em função da luminosidade do ambiente. Então, talvez, né, o input que a gente teria no caso do cérebro seria essas informações sensoriais aí da luz, né, que faria com que o cérebro ou deixasse de funcionar menos, né, ou funcionasse mais. Então, acredito que seria mais ou menos nesse sentido. Entendi. Então, associando aí, o corpo humano ele tem um estado de suspensão, né? A suspensão a gente pode falar que é um cochilo. A hibernação é aquele sono mais profundo, que você dorme ali 12 horas por dia. Sim. E o desligar para o cérebro, então ele não existe. Não existe, né? A não ser quando a pessoa morre, né? Exatamente, né? Tem até alguns exames que se fazem para identificar morte encefálica, que aí, naqueles exames, né, que se faz com, por exemplo, uma arteriografia cerebral, com cintilografia, que se vê que o cérebro deixa de iluminar. Aí, realmente, na morte cefálica, ele fica apagado, entre aspas, né? Desligar, né? Então, pessoal, eu espero que essas dicas ajudem vocês, concurseiros aí que me seguem aqui no meu canal do Instagram, nas minhas redes sociais. Sigam aí, pessoal, o canal do Leonardo Faria, Meu Cérebro. Ele também posta várias dicas relacionadas a este assunto que são de bastante relevância para a vida pessoal de vocês. Vamos agora fazer uma analogia rápida sobre os aplicativos, né? No computador, geralmente, tudo aquilo que a gente precisa, ou no celular, nós instalamos um aplicativo. E esse aplicativo é responsável por executar essa determinada função. Léo, e no cérebro, quando eu preciso executar uma determinada função, o que eu preciso fazer? No caso do cérebro é bem diferente, né? No cérebro, eu acredito que ele já nasce com uma constituição, né, moldada pela genética, e as estruturas cerebrais, os lobos, as regiões, as especializações de cada área meio que dado de forma genética, né? O que acontece é que tudo aquilo que o cérebro precisa, informações novas, aprender sobre alguma situação nova que ele tenha que enfrentar, ele vai depender do aprendizado, né? O cérebro é o órgão do aprendizado, então isso não vai ser um problema para ele, né? Qualquer estímulo que chega, sonoro, auditivo, paladar, informações novas, ele vai armazenar na forma de memória e isso vai se inserir na estrutura cerebral, né? Mas não funciona em termos de programa. Não é assim? Programa, não posso programar o cérebro para fazer aquilo, né? Eu digo que o cérebro não é modular esse aprendizado dele, né? São sensações, são estímulos que vão se transformar em conexões entre os neurônios, né? Através das sinapses e através de fenômenos farmacológicos, que a gente chama de neurotransmissores. Essa informação vai passar de um neurônio para o outro, né, proporcionando a mente, por exemplo, né, função mental. Continuando o nosso bate-papo, vamos fazer uma analogia rápida aqui, comparando a capacidade de armazenamento do computador com a capacidade de armazenamento de um cérebro. O HD, pessoal, que inclusive tem a mesma nomenclatura que eu, o Daniel, brincadeira, HD significa hard disk, e o HD ele tem capacidade de armazenamento equivalente a 320 GB, 500 GB, 1 tera equivale a 2 vezes 500 GB, 2 teras, 4 teras. A gente tem servidores que já possuem capacidade de armazenamento equivalente a exabyte e equipamentos equivalentes a petabytes. Léo, em relação ao cérebro, qual que é a capacidade média de armazenamento de um cérebro humano? A primeira coisa em relação a isso, né, eu até fiz um levantamento e é difícil estimar porque é muito difícil a gente saber quanto de espaço, né, entre aspas, ocupa cada memória. E na verdade, no termo de cérebro, as memórias não estão arquivadas, é um termo até técnico assim, que a gente utiliza, né, mas não é o correto dizer. Não se sabe exatamente como é que as memórias são produzidas lá na neurofisiologia cerebral. Mas alguns neurocientistas foram a fundo nesse tema, né,
eles estimaram, os valores não são muito corretos, estimaram em torno de 1 a 2,5 petabytes de capacidade de armazenamento, né? Então, a gente vê que o cérebro tem uma capacidade... mesmo que não seja algo muito objetivo, mas a gente já pode estimar que é algo surreal de capacidade, né? Mas fica uma dica interessante, porque isso, pelo menos, na minha opinião, já vai de contramão aquela crença de que o cérebro tem capacidade limitada. Não, a gente deve respeitar, apesar de grande, ele não consegue fazer duas coisas com atenção plena ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É como o computador, né? A gente tem uma capacidade de armazenamento também limitada, assim como o nosso cérebro. Outro comparativo bem legal em relação à informática, juntamente com o cérebro humano, é a capacidade de gerar energia. Vamos se dizer, utiliza da energia elétrica e tudo mais. Um computador, ele utiliza em média 90 watts por hora. 90 watts, um computador bom, um notebook com uma configuração boa, e o notebook mais fraco, ele usa em média aí 60 watts por hora. Léo, o cérebro humano, o que ele consegue gerar, qual que é a capacidade dele de força, de potência, se a gente comparar com um computador? A primeira coisa que eu digo assim, em termos fisiológicos, o cérebro é um órgão bastante exigente, comparando com o corpo, né? O cérebro ele corresponde a aproximadamente 2% do peso do corpo e ele consome em torno de 20% do oxigênio que a gente inala. Então, é uma relação bem desigual. Glicose, por exemplo, que é a nossa fonte de energia mais comum, né? O cérebro ele consome em torno de 15 a 20% da glicose que a gente consome. Então é algo também bastante, uma quantidade importante de glicose. Então assim, em relação à capacidade do cérebro de produzir energia, né? Eu não sei se exatamente, eu não sei como é que os neurocientistas fizeram para poder mensurar isso com exatidão, mas eles estimaram a potência do cérebro em torno de 20, 22 até 25 watts de potência, né? O que está bem aquém aí do computador que você citou, né? Então eu poderia dizer de cara, então, que o cérebro ele é um órgão bastante sustentável em termos de funcionamento energético, né? A gente até fez um cálculo agora há pouco, né? Para tentar estimar isso aí. Quanto que você gastaria se o seu cérebro fosse ligado na tomada com a nossa bandeira que a gente tem atual, que a energia elétrica está cara, qual seria o valor da energia que o cérebro despende, né, para trabalhar, já que ele fica 24 horas por dia em funcionamento. E chegamos a um valor em torno de R$10, né, que é irrisório ao que a gente faz no nosso dia a dia. Que a gente faz no dia a dia, né? Então, essas informações, pessoal, acredito que seja de suma importância aí para vocês, tanto da área concurseira quanto de outras áreas. A gente tem muitos alunos que são da área da saúde, que são de outras áreas, então acredito que esse nosso bate-papo vai agregar bastante informações para vocês aí, nossos seguidores. Beleza, galera? É isso daí, um forte abraço a todos. Gostaria de agradecer a presença do nosso amigo Leonardo Faria por ter contribuído aí com informações importantes. Quer falar alguma coisa com os nossos seguidores? Eu agradeço, né? Eu acho que foi uma ideia muito legal aí desse bate-papo. Eu sou um entusiasta de tecnologia também, né? E eu acho que o cérebro humano é uma máquina de muito mistério ainda. Com certeza. Então, com certeza, esse é o primeiro bate-papo de muitos. Então bacana, Léo. Forte abraço a todos e tamo junto, galera. Tchau.